Why did you come here? I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. Os assassinatos de Ozag, também conhecidos como os assassinatos de índios Ozag ou o período de terror, foram uma série de crimes horríveis que ocorreram na nação Ozag no início da década de 1920. O livro O Assassino da Lua das Flores, de David Grann, meticulosamente pesquisou este capítulo sombrio na história americana, revelando as profundezas da ganância e corrupção que alguns estavam dispostos a atingir para explorar a riqueza da nação Ozag. Recentemente, o livro foi adaptado para um filme dirigido por Martin Scorsese, estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, que trouxe ainda mais atenção para essa trágica história histórica. Antes de começarmos, tem vídeo no canal falando desse filme. Vou deixar na descrição e no card aqui em cima, beleza? Aqui estão algumas verdades surpreendentes e detalhes menos conhecidos sobre estes assassinatos sem precedentes. Uma das motivações por trás desses assassinatos estava na extraordinária riqueza que o povo Ozag havia acumulado devido às descobertas antigas em suas terras. Uma riqueza gerada pelos royalties do petróleo. Whose land is this? My land. Muitos indivíduos Ozag, incluindo homens, mulheres e até crianças, estavam recebendo regularmente somas substanciais de dinheiro, com base em royalties. Alguns estavam ganhando milhares ou até mesmo milhões de dólares por ano, tornando-os algumas das pessoas mais ricas do mundo per capita. No entanto, essa riqueza repentina trouxe tantas oportunidades quanto perigos para o povo Ozag. Essentially, every member of the tribe was a billionaire, so that attracted good people and it attracted bad people. Um dos métodos mais comuns e sofisticados usados para assassinar os indivíduos Ozag era o envenenamento. Os conspiradores frequentemente utilizavam substâncias mortais como estricina e arsênio, que podiam ser administradas em pequenas e indetectáveis doses ao longo do tempo. Isso tornava difícil para os investigadores rastrear a causa da morte. There was a lot of poisoning things going on too, people poisoning people. Alguns dos perpetradores tinham conhecimento médico ou estavam ligados aos profissionais de saúde, o que lhes permitiu administrar venenos de uma forma que imitava doenças ou condições naturais, tornando menos provável que a morte fosse investigada como homicídio. This man that supplied whiskey gave this whiskey to my grandfather. He knew it was poisoned. The legend has it my granddad come home one day, laid down on the couch and never got up again. Os assassinatos de Ozag desempenharam um papel fundamental no início da história do FBI. A responsabilidade de investigar os assassinatos de Ozag recaiu sobre o recém-estabelecido Bureau de Investigação, que mais tarde se tornaria o famoso FBI. Na época, o FBI era uma agência relativamente pequena e subfinanciada, com recursos e autoridade limitados. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See, what about him? See who's doing it. O agente especial Tom White foi designado para liderar a investigação sobre os assassinatos de Ozag. White era um ex-Texas Ranger, com uma reputação de tenacidade e habilidade. Os assassinatos de Ozag também desempenharam um papel significativo no início da carreira de John Edgar Hoover, que mais tarde se tornaria diretor do FBI. In fact, this is one of their first investigations, successful investigation, to help build their reputation as a law enforcement agency. Um dos aspectos mais chocantes dos assassinatos de Ozag foi a prática do chamado casamento por assassinato, onde alguns colonos brancos indivíduos, muitas vezes cientes da antiga riqueza da nação Ozag, visavam se casar com os Ozag, tanto homens quanto mulheres, a fim de ganhar controle sobre seus valiosos direitos de petróleo. Esses casamentos eram frequentemente cuidadosamente planejados e calculados.
Ernest was encouraged to marry her by his uncle, Bill Hale, in order to get her family's shares in the oil profits. Os Ozag acreditavam estar entrando em um casamento amoroso e genuínos. Poucos sabiam que seus cônjuges muitas vezes eram motivados apenas pela ganância e pelo desejo de explorar sua riqueza. Após o casamento, os conspiradores tomariam várias medidas para realizar os assassinatos, o que poderia envolver envenenar seus cônjuges, contratar assassinos profissionais ou usar métodos sinistros para eliminá-los. There's a woman that come from Kansas City who married my grandfather, and that was her main goal, was to have him murdered. Calcular o número exato de vítimas nos assassinatos Ozag é difícil de determinar com precisão, devido ao segredo e à natureza complexa dos crimes. No entanto, estima-se de que pelo menos 2 dúzias de indivíduos Ozag foram mortos como resultado de conspiração e dos crimes relacionados. It was just a genocide. And they tried to wipe us out over the greed of the money. As investigações levaram à identificação e confirmação de inúmeras vítimas que foram assassinadas durante a conspiração. Essas vítimas foram frequentemente envenenadas, baleadas ou submetidas a outras formas de violência. These are the 3 that were killed. Her house was blown up, the mom was poisoned, and Anna was shot. O medo e a intimidação dentro da comunidade Ozag podem ter evitado que algumas famílias relatassem as mortes de seus entes queridos ou buscassem justiça. O número exato de vítimas podem ter sido maior, já que alguns assassinatos não foram resolvidos ou não foram relatados. The real death toll was not the official death toll the Bureau gave of about 27. That it was in the scores, if not hundreds. Os assassinatos de Ozag foram caracterizados por uma atmosfera penetrante de violência, intimidação e ameaças. Tanto os indivíduos Ozag quanto os investigadores que estavam se aproximando da verdade enfrentaram ameaças e violência. Please send help. There's murder in Osage. The police do nothing. Além da violência física, a comunidade Ozag foi submetida a uma atmosfera constante de medo e intimidação. Muitos indivíduos e famílias Ozag viviam com medo e hesitavam em se manifestar contra os perpetradores. You were in Osage and you had money and you were full-blood. You might as well have been walking around with a target. Algumas pessoas que estavam próximas de descobrir a verdade e estavam dispostas a testemunhar contra os conspiradores morreram sob circunstâncias suspeitas. Essas mortes eram frequentemente orquestradas para eliminar potenciais testemunhas. They called it the reign of terror, because you didn't know where it was going to strike next. You don't know whose house was going to be blown up next. You didn't know who was going to be killed next. You didn't know who was going to be shot next. Os assassinatos de Ozag deixaram um legado de casos não resolvidos e perguntas sem respostas. Apesar dos esforços da aplicação da lei, nem todos os assassinatos foram resolvidos e algumas pessoas envolvidas na conspiração escaparam da justiça. Our head rights have been taken from us. Our land has been taken from us. And these people, these murderers, they get royalty checks. O assassinato de Ozag foi uma trama intricada que envolvia uma rede de indivíduos, incluindo membros da comunidade Ozag e estranhos. Essa complexidade tornou um desafio para os investigadores desembaraçarem a teia de crimes. It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. A aplicação da lei, incluindo o recém-formado FBI, enfrentava limitações em termos de mão de obra e recursos durante as investigações. Ao longo do tempo, evidências relacionadas aos casos não resolvidos podem ter sido perdidas, destruídas ou deliberadamente ocultadas, o que complicou ainda mais os esforços para resolver os crimes. The FBI really did not solve. Is that accurate? I would say, yeah, they didn't. As far as they knew, pretty much the FBI was done. Those generations are gone and very sad.
A corrupção e a cumplicidade desempenharam um papel significativo nos assassinatos de Ozag. Esses elementos foram fundamentais para facilitar a conspiração para assassinar membros da tribo e explorar toda a sua riqueza. There were people here come to kill Osages for the money. There was so much corruption, you can't even imagine. Em vários níveis de governo e aplicação da lei, havia indivíduos que estavam diretamente envolvidos na conspiração, ou que optaram por fechar os olhos para os crimes. Alguns funcionários locais e agentes da lei foram cúmplices no encobrimento dos assassinatos e na proteção dos conspiradores. He had control of all the police, and the courts, and the lawyers. Para garantir a cooperação de funcionários do governo e da aplicação da lei, os indivíduos envolvidos na conspiração recorreram ao suborno e propinas. Isso garantiu que as investigações sobre os assassinatos fossem impedidos ou descarrilhadas. We have all these different attorneys who were involved, all the Congress was involved, the bankers were involved. They knew there was a lot of money to be made, and the easiest way to get to it was through murder. O impacto dos assassinatos de Ozag nas famílias afetadas foi profundo e duradouro. Essas famílias não apenas lamentaram a perda de seus entes queridos, mas também enfrentaram a devastação financeira devido à perda de acesso aos valiosos royalties do petróleo. To this day, over a fourth of the head rights of the Osage mineral estate do not belong to Osages. It's gone. It belongs to other people, other institutions. Os assassinatos muitas vezes resultaram em um impacto financeiro devastador nas famílias. Com a morte dos indivíduos Ozag, seus valiosos direitos petrolíferos e a renda que geravam foram perdidos. As famílias que dependiam dessa renda para subsistências foram subitamente deixadas em dificuldades financeiras. Well, I think that it has an effect on people, the way that our people were treated. Os assassinatos de Ozag tiveram um profundo e duradouro impacto na nação Ozag. O trauma e medo sofridos pela comunidade ainda ressoam hoje. Esse trauma foi transmitido através das gerações, moldando a memória coletiva e a consciência histórica do povo Ozag. It's a part of our history now, and hopefully we're making progress of not being victims any longer. Escritores e cineastas usaram seus talentos criativos para explorar e retratar os assassinatos de Ozag na literatura, na arte visual e em documentários. Essas explorações artísticas ajudaram a aumentar a conscientização e a preservar a memória das vítimas. My hope is with the movie, a book reaches so many people, but a movie can reach even more. That this story will become part of our national narrative, will become part of our consciousness. Os assassinatos de Ozag são uma lembrança trágica de como a ganância pode corromper e destruir vidas. Como sociedade, devemos permanecer vigilantes contra a corrupção e lutar pela justiça para todas as vítimas. Então compartilhe essa história para aumentar a conscientização e junte-se à luta por um mundo mais justo e igualitário. Juntos podemos fazer a diferença. Deixe nos comentários abaixo compartilhado suas reflexões e ações que você pretende tomar. E lembre-se, nunca subestime o poder de uma voz unida em busca da verdade e da justiça. Te vejo no próximo vídeo. They didn't have to kill it for the money. If they'd have hung around long enough, we'd have given it to them. We do that today.